Boa tarde, amigos. A Academia Brasileira de Letras vive hoje um dia especial, não só pela presença do Jacques Ribemboim, que é um escritor pernambucano de nomeada, mas também porque acaba de ser eleito mais um membro efetivo da Academia, o escritor Milton Atum. Teve 33 votos dos 34 possíveis. Então, a ausência de alguns membros da academia aqui nesse auditório se deve ao fato de que foram homenagear o vencedor, com exceção do coordenador desses seminários, que é o acadêmico Antônio, amigo querido, Antônio Torres. Ele ficou. Vai depois. Eu talvez vá com ele. Nós estamos realizando um seminário Quinta é Cultura, com a coordenação geral do Antônio Torres. Hoje a palestra é do Jacques Ribemboim, tem o título Pernambuco, Judaísmo e Inquisição no Brasil Colonial. Eu agradeço desde logo a presença de todos vocês e anuncio que ele falará e não há debate, porque é da tradição da academia que o orador fale e de modo completo, de tal modo que não suscita perguntas. O Jacques Ribemboim, que está aqui ao meu lado, é engenheiro mecânico, engenheiro de petróleo, economista, mestre e doutor em economia, membro da Academia Pernambucana de Letras e do Instituto Arqueológico de Pernambuco, autor do livro História dos Judeus de Pernambuco, que eu li e apreciei muito. Está também conosco a esposa do Jacques Ribemboim, que é a senhora Maria Helena Ribemboim, a quem eu agradeço de coração a presença aqui entre nós. Com a palavra, o orador Jacques Ribemboim. Obrigado, querido amigo. Vejo aqui presente um público numeroso de pessoas interessadas nesse tema. De fato, o que vamos debater hoje aqui não tem debate, mas eu considero que minha fala em si já seja tão provocativa que, de fato, as pessoas vão querer depois, e, é claro, eu deixarei, né, meu contato, meu correio eletrônico, WhatsApp, para se precisarem tirar alguma dúvida ou alguma oportuna observação. Agradecendo o Arnaldo Nisquier, aqui, coordenando esta sessão, não é, da Quinta Cultura. Quero agradecer, não é, ao acadêmico aqui da Academia Brasileira de Letras, Antônio Torres, pelo convite que me foi feito anteriormente e organizar essas sessões, não é, às quintas-feiras aqui na Academia são muito importantes para todos nós, debates os mais diversos possíveis. Agradeço, querido e estimado escritor Antônio Torres. Vejo aqui, registro, muita gente conhecida, muitos amigos queridos da Petrobras, de outros ambientes, registro da Academia Carioca de Letras, da qual eu honrosamente também faço parte como membro correspondente. Não é? Vejo aqui o Paulo Pereira e a minha querida Miriam Malfim, que escreve também muito, inclusive, sobre esse tema. Ambos
escritores, não é, versam sobre essa temática que vamos ver hoje. Eu me preocupo muito quando faço uma palestra de trazer alguma novidade que não seja encontrada hoje, né, nos Googles da vida ou na inteligência artificial, que a gente pergunta qualquer coisa e vem qualquer resposta. Hoje nós vamos ver aspectos que não são encontrados nas redes, pelo menos não até agora. Depois dessa gravação, talvez, né, seja incorporado automaticamente. Vejo aqui um amigo dileto, economista ambiental do Banco Mundial, nos honra com sua presença, David Rosenblatt. E, enfim, como me deram 40 minutos para a palestra, né, eu suponho que a gente comece agora. Até agora foi um desconto, né? Uma aula, e nós vamos versar sobre esse tema, né? E uma das coisas mais difíceis que tem, tanto para quem escreve um livro, um ensaio, faz uma apresentação desse tipo, é a escolha do próprio título. O título tem que, de alguma forma, dar uma ideia daquilo que a gente vai falar. Então, eu escolhi Pernambuco, Judaísmo e Inquisição no Brasil Colonial, justamente para enfocar o papel central na, digamos, etnografia brasileira daqueles cristãos novos, judeus, é claro, em larga maioria sefarditas, provenientes da Península Ibérica, que fizeram parte deste, digamos assim, início, né, do Brasil, pelo menos do Brasil colonial, e que, juntamente com os indígenas, com os negros que virão depois, com os portugueses, digamos, cristãos velhos, vão, de alguma forma, né, dar corpo àquilo que a gente poderia entender como povo, nação nordestina, e que se espalha por todo o Brasil, irá receber, evidentemente, contribuições de diversas etnias, principalmente a posteriori, nos séculos XIX e XX, formando o que a gente entende como povo brasileiro. Mas a historiografia escondeu, obnubilou, apagou essa forte presença, essa forte herança genética, inclusive, não só cultural, econômica, etc., mas genética também, desses judeus sefarditas que vieram para Pernambuco desde os primórdios da colonização. E, claro, que a Inquisição, né, sempre presente, e, devido a ela e também devido às estruturas de poder, né, daquele momento, houve esse apagamento da presença judaica na formação do nosso país em termos etnográficos. Quando se fala de judeus, hoje em dia, a gente pensa logo no judeu, digamos, proveniente do leste europeu, né? Alguns judeus que vêm da França, do norte da África, que chegam no final do século XIX e no começo do século XX. Aqui nós vamos retroceder 4 a 5 séculos. Nós vamos começar em 1502, quando Pernambuco é, digamos, alugado, o Brasil é alugado ao rei de Portugal, Dom Manuel, por um consórcio poderosíssimo. À frente deles havia um cristão novo, Fernão de Noronha. Ele aluga o Brasil, ele se torna, digamos assim, o primeiro dono do país, né, do ponto de vista de empresa privada. Claro que ele tinha uma motivação maior, o grupo dele, exploratório, mas o Fernando Noronha, cada vez a gente descobre mais coisas, sabe que ele sim tinha um interesse de ajudar na transferência de famílias de origem judaica, cristãs novas, de Portugal, para virem povoar, colonizar e se inserirem, né, naquela chamada empresa do pau-brasil, que na época era mais conhecido como pau de Pernambuco, isso pouca gente sabe, né? Ele tinha interesse de encontrar também rotas alternativas para aquelas populações amedrontadas, perseguidas, do ponto de vista religioso e étnico, na Península Ibérica, que precisavam encontrar um lugar para se salvarem. E daí a Inquisição, né, entra nesse tema de forma central. E aqui, essa transparência, né, eu uso o termo esse slide, né, o pessoal disse, você é da época do slide, mas é porque o próprio PowerPoint ainda utiliza, né, muita gente utiliza, né, transparência, slide, etc., mas essa figura aí, ela mostra o que é que os judeus estavam fazendo e por que eles estavam presentes em Pernambuco numa quantidade
para a época, né, numericamente falando, grande, portentosa, vis-à-vis o que estava acontecendo no resto do mundo. Por que esse Pernambuco assim tão judaico e por que os judeus se interessaram tanto pelo Brasil, particularmente o Brasil da época, o principal foco, principalmente de colonização, e o que mais se desenvolve, vamos ver daqui a pouco, é essa região, né, em torno de Olinda, particularmente. É aquele Pernambuco, a gente vai falar de um Pernambuco primitivo, que vai evoluir para aquilo que eu chamei de Pernambuco conceitual. Quando a gente falar de Pernambuco, Arnaldo, aqui, no meu livro também eu falo muito sobre isso, História dos Judeus de Pernambuco, eu me refiro a um Pernambuco conceitual. Esse Pernambuco conceitual, do ponto de vista de divisão, digamos assim, a divisão do Brasil em capitanias hereditárias, quem gosta de história, digamos, o pessoal mais iniciado sabe que a extensão da capitania de Pernambuco era muito maior do que a do Estado, o Estado de Pernambuco de hoje. A capitania de Pernambuco faria divisa com 11 estados atuais do Brasil, incluindo Goiás, Tocantins e Minas Gerais. Toda a porção norte e, digamos, oeste da Bahia fazia parte da capitania de Pernambuco. Mas não só essa extensão territorial vasta da capitania, mas também a influência econômica, cultural, administrativa, política, os laços familiares, né, sempre ubiquados, digamos assim, ubiquados em Olinda e se espalhando, ramificando por todas as capitanias ali do norte, acabam colocando Pernambuco numa posição, digamos assim, de quase uma ideia de nação que iria hoje, nos padrões de hoje, digamos, do norte da Bahia até o Maranhão. No mundo estava acontecendo, né? Em cima, consolidação dos Estados Nacionais Ibéricos. Vou ser bem breve, porque isso é só um panorama para a gente se situar. Por que os judeus vieram para Pernambuco? Qual o significado disso? Qual o significado disso, a dimensão disso para a nossa formação? Formação do Nordeste, a formação do Brasil. Então, consolidação dos Estados Nacionais Ibéricos. Sabe-se que Portugal e Espanha são os primeiros, digamos, Estados nacionais modernos, né? E essa união, né, daquela série de reinos em torno de Fernando de Aragão, Isabel de Castela, formando o que a gente entende como Espanha hoje, né, acaba fortemente amalgamada, não é, alicerçada numa unidade religiosa. Em 1492, com a expulsão, né, com a queda do Reino de Granada, consolida-se a Espanha, forte, cristã, católica, e ali não havia mais espaço nem para mouros, nem para judeus. 1492, eu digo, é um ano que quase tudo acontece ao mesmo tempo, né? A tal da descoberta das Américas, mas também a expulsão dos judeus da Espanha, né? E a queda do Reino de Granada, o último bastião, digamos, árabe, mouro, ali na Península Ibérica, que é finalmente e definitivamente expulso da Europa. Esses judeus que são expulsos da Espanha, estamos ali naquela consolidação dos Estados nacionais, os judeus, em larga porção, eles fogem para o estado vizinho, Portugal, por similaridade, digamos assim, idiomáticas, enfim, facilidade geográfica, mas eis que, 5 anos depois, eles também são expulsos de Portugal. Calha aqui, o Dom Manuel Venturoso acaba se casando, justamente, né, eu digo, tinha tanta moça, tanta princesa para ele se casar, e ele se casa com a filha dos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, e acaba sendo forçado a expulsar também os judeus de Portugal. Então, 1492, expulsão dos judeus da Espanha. 1496 e 97, expulsão dos judeus de Portugal. Só que há uma diferença no caso português, é que o rei percebe o que iria perder com a saída daqueles judeus e, de última hora, opta por uma conversão forçada, daí fazendo, de uma hora para outra, milhares e milhares de chamados cristãos novos em Portugal. Comércio e expansão ultramarina, forte presença de judeus portugueses aí nas invenções, na indústria náutica, aquela famosa escola de Sagres, que não era exatamente uma escola, mas uma coleção de pontos, né, digamos assim, troca de intensidade tecnológica náutica para os padrões da época, que se formavam no costado atlântico de Portugal.
Ao mesmo tempo, né, dos dois lados aí, você vê a União Ibérica, da qual já nós falamos da União dos Reinos da Espanha. A União Ibérica é um pouquinho posterior, 1580, quando o rei de Portugal decide incorporar o reino português. Quem é iniciado em história conhece bem a União Ibérica, de fato, de modos que Pernambuco e o Brasil inteiro passa a pertencer, já que o trono português estava incorporado ao trono espanhol, passa a pertencer à Espanha, domínio espanhol, do rei da Espanha. E a Espanha estava em guerra com a Holanda nesse período. Né? Muita gente se pergunta o que é que os holandeses foram fazer em Pernambuco. Simplesmente estavam em guerra de independência contra a Espanha. A Espanha havia cortado a fonte de suprimento de açúcar e não restou alternativa, não restaram alternativas para a Holanda, senão fazer uma ocupação territorial, invadir militarmente o Brasil, e em específico Pernambuco, grande região produtora do açúcar. E, de outro lado, reforma e contra-reforma, o protestantismo, né, as correntes reformistas, calvinistas também, ganhando espaço na Europa Central, Europa Nórdica, etc., e a Península Ibérica se consolidando ali, né, como um reduto, um bastião contra essa ampliação, né, das grandes reformas que aconteciam a partir de Lutero, Calvin, etc. Eu digo isso só para que a gente entenda o que está acontecendo em Pernambuco. Nós vamos agora mergulhar em Pernambuco quinhentista, esse Pernambuco conceitual. E lá no meio desse Pernambuco central, digamos assim, ocupando a posição de centralidade, a vila de Olinda. A vila de Olinda, hoje a cidade de Olinda, todo mundo adora ir brincar carnaval em Olinda, não é verdade? Todo mundo sorrindo aqui quando lembra o carnaval de Olinda. Olinda era muito judaica, no 500. Fortemente, era uma cidade, a gente pode dizer, era uma cidade, digamos assim, que a população letrada, branca letrada da cidade, era quase toda cristã nova e praticava o judaísmo às escondidas, o que a gente chama de criptojudaísmo. Eu digo isso, muita gente já conhece essa expressão, mas é bom a gente repetir sempre para um nivelamento, né, e a gente começar a entender, mergulhar melhor nessa história. Essa presença judaica em Pernambuco, que eu acho importantíssima, porque não é uma presença judaica como em outro estado, não. Eu quero que fique muito claro isso. É a etnogênese da população brasileira que vai partir daí. Tá? Essa história, os judeus de Pernambuco, a Inquisição em Pernambuco, tem muito a ver com a formação de todos nós que estamos aqui presentes, principalmente aquelas famílias que estão enraizadas no Brasil, os descendentes de pessoas que moraram aqui no Brasil há mais de 300, 400, 500 anos. Então, eu procurei fazer uma periodização só do ponto de vista, digamos assim, de facilitar a compreensão. De 1502 a 1535 é o período de Fernão de Noronha alugando o Brasil, leia-se esse Pernambuco conceitual, ao rei de Portugal para exploração de madeira. E do seu corante, né? O corante, na época, quem usava vermelho só era assim, o clero e algum milionário da época tinha o luxo de usar o pigmento vermelho. Era muito raro, muito cobiçado em toda a Europa e realmente dava muito dinheiro o comércio para o Brasil por conta da sua pigmentação. O comércio de pau-brasil tinha uma presença tão grande de judeus, Arnaldo, que alguns autores chegam a falar numa madeira judaica. Claro, significando uma presença, né, muito forte de judeus, cristãos novos, tá, principalmente. Nesse período, já, quando a gente falar judeu, entendam cristãos novos. Estava proibido, a partir de 1497, está proibido o judaísmo em Portugal e nas colônias portuguesas. E, evidentemente, antes disso, também na Espanha e nas colônias espanholas. Então, quando a gente falar em judeu nesse mundo ibero-americano e mesmo ibero-europeu, a gente vai falar de cristão novo. Entenda-se judeu, entenda-se cristão novo, podendo ou não estar judaizando secretamente, ou seja, praticando o criptojudaísmo. O período 2 dessa presença forte em Pernambuco, obliterada, mais uma vez repito, retirada, apagada da nossa historiografia oficial, acontece nesse período de 1535 a 1630, quase um século aí, um século brilhante de judaísmo, leia-se criptojudaísmo, aquele praticado
às vezes escondidas, às vezes nem tanto, mas de forma sempre discreta, dissimulada, que acontecia na vila de Olinda e nos engenhos de açúcar e se espalhava, né, pelos vilarejos que iam aparecendo em volta de Olinda, se estendendo às Alagoas, a Sergipe, a Paraíba. A própria Bahia vai ter um núcleo também próprio de judaizantes, tá? Mas a gente vai falar desse núcleo que, né, mais forte, que começa em Olinda. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. O judaísmo transpõe o Atlântico do Velho Mundo para o Novo Mundo, da Europa para as Américas, pela vila de Olinda. Em Olinda se forma a primeira comunidade judaica das Américas. Quando se fala, o pessoal que conhece o Recife sabe que lá tem a primeira sinagoga, né, pública das Américas, que é do tempo dos holandeses. Digamos assim, praticamente o ano que se costuma assinalar como de criação é 1636, 1637. Entendam que 100 anos antes, em Olinda espolcavam pequenas sinagogas caseiras, discretas, ocultas, secretas. Então, daí se costuma dizer que, no período holandês, é erguida a primeira sinagoga das Américas? Não. A primeira sinagoga pública das Américas, porque 100 anos antes você já tinha judaísmo sinagogal em Olinda e em diversos pontos espalhados nos canaviais. Miriam Malfim conhece muito bem essa história, autora, inclusive, de peças de teatro sobre esse tema. E 1630 é justamente o ano que Pernambuco é invadido pelos holandeses. Não é? Os holandeses permanecem um período relativamente curto, 24 anos, mas é o período em que o judaísmo, que estava tudo abafado, escondido, com a Inquisição em cima o tempo todo, vamos ver isso, né? O recrudescimento da Inquisição no período daquela União Ibérica que eu falei a partir de 1580, que vai se estender por 60 anos. Portugal só recupera seu trono em 1640. Então, assim, por 60 anos, Portugal foi, digamos assim, o pessoal não diz incorporado, mas foi entronado, digamos assim, pelos reis de Espanha e todas as colônias também. Nesse período, há um recrudescimento da Inquisição. A Inquisição na Espanha, a aversão ao judaísmo na Espanha naquela época, claro, a gente não está se referindo a períodos contemporâneos, estou falando de uma época, de um contexto. Era muito mais virulenta, muito mais forte e repressiva do que no vizinho Portugal. Portugal, comparado com Espanha, em termos inquisitoriais de perseguição, né, teria sido mais brando. Então, período holandês, 24 anos. E aí, com a expulsão dos holandeses, né, pelos pernambucanos, acontece uma espécie de hiato de judaísmo. Veja bem, aqueles judeus sefarditas, cristãos novos, praticando secretamente a religião judaica, em Olinda, em Igaraçu, né, nos vilarejos da capitania vizinha, que nunca chegou a existir, porque Pernambuco ocupou desde o início a capitania de Itamaracá, Tejucupá, Goiânia, etc. Esse judaísmo todo, quando chegam os holandeses, ele pode voltar a ser praticado livremente. Tá? Vejam bem, a gente tem um período de criptojudaísmo com o Brasil holandês, com a chegada dos holandeses calvinistas, eles eram muito mais liberais em relação ao judaísmo, tanto que permitiram a construção de uma sinagoga pública, que até hoje está lá, na Rua do Bom Jesus, não é? Eu estava aqui recentemente, antes de entrar aqui no recinto, com o acadêmico João Falcão, ele disse que participou daquele momento, né, tão importante, que foi reinaugurada a sinagoga Tzur Israel, considerada a primeira sinagoga, agora a gente fala corretamente, pública, não é isso, das Américas, e não há como comparar, né, a repressão religiosa dos calvinistas em relação ao judaísmo com a da Inquisição. Então, é um período que os judeus se veem livres da perseguição da Inquisição. Esses 24 anos, a gente fala que há um apogeu
do judaísmo em Pernambuco. Constroem-se sinagogas públicas, não só uma, né, uma segunda também, vamos ver isso daqui a pouco. Constrói-se o primeiro cemitério israelita das Américas, não um campo santo exclusivo para o ritual fúnebre judaico, que é bem diferente, né, do cristão. Há a presença de 2 rabinos holandeses nesse período, é um momento importante. Se diz os 2 rabinos, digamos, profissionais, primeiros também, pioneiros nas Américas, tá? Boab da Fonseca e Moisés Rafael de Aguilar. Então, é um momento de ápice, de apogeu do judaísmo pela liberdade de culto, né, acontecida durante o período holandês. Sim, esse ato, quando os holandeses são expulsos, aí novamente Inquisição. Onde é que a Inquisição está presente aí? No número 2 e no número 4, fortemente. No número 1, sim, porque embora a Inquisição oficialmente tenha sido estabelecida em Portugal em 1536, né, eu estou falando do período da Madeira de 502 a 1535, mas você já havia a pré-Inquisição, né, a Inquisição dita não moderna, mas assim, as práticas inquisitoriais, perseguições, etc. Então, um período muito difícil. Os judeus já tinham sido expulsos de Portugal e da Espanha, né? Havia havido um pogrom seriíssimo em Lisboa, que cada vez está se estudando mais o que aconteceu ali. De uma hora para outra, 4.000 judeus são trucidados ali no Rossio, em Lisboa, por conta de crendices, etc. Peste que estava vindo foi atribuída a judeus. 4.000 judeus em 1506. Então, tudo isso está naquele período número 1, lá em Portugal. Um verdadeiro pogrom. Uma perseguição, desculpem, né? Algumas pessoas não conhecem talvez esse termo, uma matança, né? Muito violenta de judeus naquele primeiro período estava acontecendo, embora oficialmente a Inquisição estava na Espanha, mas não estava em Portugal. Ela chega em Portugal em 1536. Então, esse período do hiato de judaísmo, ele não tem muita importância do ponto de vista, talvez, de prática judaica. Se ouve falar aqui e ali de alguma prática sinagogal, principalmente na Paraíba, a Inquisição no século XVIII ainda leva gente presa, tá, para Lisboa, principalmente da Paraíba. Mas ele é mais importante, esse ato de judaísmo, a grande dimensão dele é a interiorização dessas famílias cristãs novas e a miscigenação que vai acontecendo com negros, indígenas e brancos cristãos velhos. Se estuda muito pouco, por exemplo, as relações entre os judeus dessa época, as práticas judaicas, a cultura judaica com os indígenas. Conheço pouquíssimos trabalhos. A gente recentemente descobriu, nas terras de um município chamado Pesqueira, em Pernambuco, que muito provavelmente houve uma inter-relação importante entre essas duas, digamos assim, culturas ou populações. E se casavam, tá? A população nordestina ela tem um tipo característico, né? Você começa a descobrir assim, não, tem um tipo característico, é sefardita, é indígena, é negro, é branco português, é um pouquinho de cada coisa. Eu quero deixar bem claro aqui, quando a gente fala dessas componentes básicas, digamos assim, do povo brasileiro, né? E não me refiro tanto às imigrações mais recentes, né? Contribuição de italianos, alemães, japoneses, árabes, etc., mas esse Brasil mais remoto, que nós sempre costumamos dizer que é formado pelo elemento branco português, né, o indígena e o negro. Está faltando uma quarta componente, eu diria que em proporções muito semelhantes. Tá? E os testes de DNA, de estudos de genética, estão mostrando cada vez mais a presença dessa quarta componente. Quarta componente constitutiva, que é a componente judaica, semita, ibera, sefardita. Então, embora no período 4, Inquisição sempre presente, o judaísmo muito brando, quase esmaecido, quase se perdendo, mas ele está se misturando geneticamente, se misturando culturalmente, se misturando do ponto de vista de formação de uma nova sociedade.
E hoje a gente sabe disso, né? Viaja pelos interiores do Nordeste, fica descobrindo aqui e ali práticas judaicas que às vezes as pessoas não sabem nem de onde veio aquilo. O período 5 não é alvo da nossa apresentação de hoje, seria como está o judaísmo em Pernambuco contemporâneo. A próxima transparência aqui mostra, né, em termos de linha do tempo, aquilo que a gente estava vendo. Essa linha do tempo ela tem uma vantagem, né, que a gente visualiza em termos relativos, o que demora mais, o que demora menos. Tá ok esse aqui? Você vê que o ciclo da madeira judaica, leia-se o ciclo do pau-brasil, aquele que Fernando Noronha, né, alugando o Brasil ao rei de Portugal e Tome, chegada de famílias pioneiras judaicas aqui para participar desse empreendimento. O próprio nome Pernambuco, muitas vezes atribuído ao tupi, ou às línguas brasílicas, digamos assim, como sendo de origem, tendo como origem Paranapuca, né, buraco no mar. A gente vai descobrir, principalmente na análise da cartografia de época, que vem de Fernambuco, boca de Fernão. Que Fernão? O tal Fernando Noronha tem. Você já tinha o arquipélago, que vira uma capitania hereditária em 1504, 30 anos antes da divisão formal do Brasil em capitanias hereditárias, né? Quem gosta de história sabe que o Brasil é dividido em capitanias hereditárias em 1534. Em 1504, Fernando Noronha recebe a capitania do mar, hoje conhecida como arquipélago de Fernando Noronha. É o tal, é o mesmo, manteve o nome. A ilha de Fernando Noronha e a embocadura de rio, porto, o lugar onde se embarcava a madeira, que hoje ficaria situado entre, para quem gosta de geografia ou conhece Pernambuco, entre Igaraçu, é um estuário que existe entre os municípios de Igaraçu e Itamaracá, Canal de Santa Cruz, etc. Aquilo era uma área estuarina, uma boca por onde escoava a madeira. Os indígenas, que era a mão de obra da época, ainda não havia escravidão negra, os indígenas cortavam a madeirinha, preparavam, levavam para a boca de Fernão, só que não existe o fonema F nas línguas brasílicas. Se tiver tupinólogo por aqui, vai me confirmar isso. Ele é transmutado, é permutado por P. Isso é um fenômeno comum em línguas. O F virar P, o V virar B e por aí vai. Então, assim, a boca de Fernão virava boca de Pernão. E também havia essa inversão de possuidor, vinha antes da coisa possuída, como no inglês. O livro de João é John's Book. Então, a boca de Fernão era Fernambuca ou Pernambuca, dita na forma, no linguajar dos nativos. Tá? Essa é uma hipótese assim, muito mais robusta, muito mais consistente. Eu escrevi, inclusive, um livro sobre isso, tá? Mostrando toda, a partir de documentos, fragmentos de documentos de época, e principalmente análise cartográfica, como surge o nome de Pernambuco, que ficou convencionado ser do Tupi-Paranapuca, buraco no mar, mas não é bem por aí não, tá, gente? Embora menos poético, é uma alusão ao capitalista da época chamado Fernando Noronha, tá? Que nunca veio, inclusive, ao Brasil. O cara era tão rico, que nem por aqui podia vir, mas ficou com o arquipélago e ficou com o nome da então futura capitania, que passou a chamar Pernambuco. O donatário, em 1534, Duarte Coelho, fez de tudo para mudar o nome. Ele não queria o nome Pernambuco, não. Pernambuco era do cara que era o dono antes dele. Duarte Coelho queria chamar a sua capitania de Nova Lusitânia. Vocês acham que pegou esse nome, Nova Lusitânia? Ficou, foi Pernambuco mesmo, né? O Paranapuca. Mas isso é o ciclo da madeira judaica, né? O criptojudaísmo olindense, período riquíssimo, muito bonito, brilhante, Olinda toda judaica, né? Praticando judaísmo, os engenhos, nos arredores, aí já começa o ciclo do açúcar, né? Termina o pau-brasil, conhecido, já falei, como Bois de Fernambuco, principalmente pelos distribuidores, né, de origem francesa, normanda, breton. O pessoal da Aquitânia, né, da Occitânia também, que negociavam essa madeira na Europa, chamavam de Bois de Fernambuco. Quem gosta de música sabe que o melhor arco de violino até hoje é feito de madeira de Pernambuco, né? Hoje chamam Bois de Pernambuco mesmo, sem o F, com P. Mas a madeira era conhecida como Bois de Fernambuco,
madeira da boca de Fernão, que vinha da boca de Fernão. O período do judaísmo holandês é um alívio inquisitorial para os judeus, tá? Aquele períodozinho ali de pequeno, né? É um apogeu, tem uma estrelinha ali, uma estrelinha de Davi. Apogeu de judaísmo. Onde tiver estrelinha de Davi, apogeu de judaísmo. Então tem um período seiscentista, o período holandês, 24 anos, e depois o judaísmo ele vai ser obliterado, esmagado, esmaecido, perseguido, até que praticamente desaparece e só volta com imigrações mais recentes. No século XX, quando volta a ter escola, sinagoga, clube, e aí é um novo momento, digamos, apical, um novo apogeu. Claro, essa última parte não vamos falar hoje. Hoje a gente se concentra nesses 4 períodos iniciais. Já falei, né, tudo isso está melhor detalhado para aqueles que tiverem mais interesse. O livro que eu publiquei em 2023 pela editora CEP, Companhia Editora de Pernambuco, chamado História dos Judeus de Pernambuco, que fala sobre isso, a etnogênese, essa formação ao longo dos séculos, né, dessa população, desse Pernambuco conceitual, que na prática acaba se confundindo com o Brasil de uma forma geral, mas em especial com o Nordeste. Essa terminologia também já falamos, a diferença judaizante é aquele que praticava judaísmo, mesmo que fosse um cristão novo. Criptojudeu praticava judaísmo às escondidas, já falamos disso. Cristãos novos, convertidos, geralmente à força, né, ao catolicismo. E particularmente na Espanha e mais maciçamente em Portugal. E marranos, que acabou sendo, muita gente escuta esse termo marranos, não sabe exatamente o que é, seriam os cristãos novos, de fato, mas um termo que na Espanha de época era um termo pejorativo, era associado à palavra suíno, cerdo, porco. E, mais odiernamente, né, chegamos à conclusão que vem do próprio hebraico, mar anusim. Marranos vem de mar anusim, que significa amargos forçados à conversão. Inquisição na Península Ibérica, também isso aqui já foi registrado, né, que chega a Portugal a partir de 1536, permanece até 1821. São quase 300 anos de Inquisição. Embora no período pombalino, já com o Marquês de Pombal, no século XVIII, por volta já de 1770, 75, ela já está totalmente enfraquecida e praticamente já tinha perdido qualquer tipo de significância em termos persecutórios. Mas até um pouquinho antes disso, na Paraíba, houve grandes devassas e judeus sendo presos. A cronologia dessas perseguições na Península Ibérica, não vamos sair da Península Ibérica, tá? Para a gente entender o que está acontecendo aqui em Pernambuco. 1391 é chamado Pogrom de Sevilha, pouca gente talvez conheça isso, é uma matança enorme de judeus por todos os reinos da Espanha, exceto Navarra, mas assim se espalhou, começa em Sevilha, vai para Catalunha, Ilhas Baleares, etc. São dezenas de milhares de judeus que são assassinados nesse período. Tá? Veja que 1391 é 100 anos praticamente antes da grande expulsão. A expulsão definitiva é o período da queda de Granada, descobrimento das Américas, Colombo, e a expulsão dos judeus de Espanha. 4 e 5 anos depois, né, a expulsão e o prazo dado para os judeus saírem de Portugal, que acabou se tornando uma conversão compulsória de Portugal, né, 4 a 5 anos depois. Veja que em 1506 vem o pogrom de Lisboa, 4.000 judeus assassinados. Rapidamente, em poucas horas. O rei de Portugal foi contra, ele estava fora de Lisboa, quando ele soube isso, manda o pessoal dele tudo voltar e pune severamente, né, aqueles que coordenaram esse massacre, condenados à morte. Alguns dos padres dominicanos desse período acabam sendo condenados à morte pelo rei por ter incitado a população à matança de judeus. 1536, o ano da Inquisição oficialmente chegada, e 580 já falamos, não é? É um ano importante porque com essa união ibérica, aqui no Brasil vai acontecer um fenômeno que daqui a pouco a gente vai ver.
correr um pouquinho, não é, Arnaldo? Tribunal de Santo Ofício, bom, isso aí vocês podem pesquisar em inteligência artificial, Google, esse não tem muita novidade, são praticamente 300 anos de perseguição, 760 autos de fé, que é aquela punição pública, que eventualmente, inclusive, com as fogueiras da Inquisição, 30 mil processos, aí se estima em torno de 1.500 condenados à morte pela Inquisição Portuguesa, não se sabe exatamente quantos, de fato, acabaram sendo queimados. Mas o número não é muito diferente disso, não. Sendo que boa parte dessas execuções, digamos assim, essas condenações à fogueira, elas se davam em efígie ou em ossos, menos mal. Queimava-se um boneco no lugar do condenado, porque não se encontrava o condenado. Queimava-se os ossos quando o condenado já tinha falecido e podia se encontrar, sabia-se onde ele estava, digamos, enterrado, se desenterrava, fazia queima dos ossos. Mas aqui no Brasil, né, os brasileiros na Inquisição, né, estima-se que tenham sido condenados não à morte, não. Condenações diversas, inclusive brandas, né, penas brandas, cerca de 1.000 condenados. Entre 1/4 e 1/3 de mulheres. 18 brasileiros chegaram a ser condenados à fogueira durante a Inquisição. Nem todos em carne. Tá? Desses 18, uma boa parte, como já falei, é efígie ou ossos. 2 pernambucanos, ou do núcleo Pernambuco-Paraíba, chegaram ao relaxamento em carne. Relaxamento em carne era o nome que se dava para, literalmente, queimar a pessoa viva na fogueira, em praça pública, lá em Lisboa. Os condenados do Brasil eram processados e condenados, concluídos e executada a pena em Lisboa, pela justiça secular. Normalmente era entregue à justiça secular, né? Os executores eram o pessoal, a guarda real, etc., e executava a turma em praça pública, ali no Rossio. E Isaac de Castro Tartas e Guiomar Nunes foram 2 desses. Todos 2. Guiomar teve uma presença maior em Pernambuco, Isaac de Castro passou um período em Pernambuco, e ele era, inclusive, sobrinho daquele rabino holandês lá da segunda sinagoga, né, o Moisés Rafael de Aguilar. E ele também executado, ele se recusa. A Inquisição dava, digamos assim, uma série, vou botar entre aspas, uma série de possibilidades de arrependimento. Né? Mas aqueles judeus convictos, esse Isaac de Castro, ele disse, não, eu não vou renegar minha fé. Ele vai até o fim mesmo, ele morre imolado na fogueira, ainda gritando e cantando o Shema Israel. A oração, né, do mais importante do judaísmo. Já falamos abundantemente sobre isso, né? Só para a gente fixar o que conversamos agora. Pernambuco era a boca de Fernão, não é? Os judeus vinham para o Brasil fugindo da perseguição, né? Aquela coisa toda. O último item, o pau de Pernambuco, o boá de Pernambuco, a madeira de Pernambuco. Pau-brasil era conhecido por portugueses e ingleses. Na Inglaterra também era chamado Brazil Wood. Mas assim, o resto da Europa todinha conhecia mais, era mais familiarizada com o boá de Pernambuco mesmo, com a madeira de Pernambuco. Acabou, né? Pouca gente sabe que o pau-brasil era chamado de madeira de Pernambuco. E o que significava esse Pernambuco, uma alusão, né, ao cara, né, ao ricaço lá. Criptojudaísmo olindense, já falamos sobre isso. Né? Em amarelinho, repito, primeira comunidade judaica das Américas, Olinda. Né? A gente fala muito do período holandês, aquela comunidade judaica do período holandês, do Recife, etc. Esquece desse pioneirismo heróico do judaísmo olindense. E quando eu falo de judaísmo olindense, é aquele que se espalha também em outros vilarejos, não só em Olinda, mas a partir de Olinda. Judaísmo transpõe o Atlântico, já falamos, por Olinda. Né? Outros núcleos de judaísmo organizado, Goiânia, Igaraçu, Itamaracá, está num livro escrito por meu pai, já falecido, mas ele lançou um livro em 2011 chamado As Comunidades Esquecidas, mostrando que havia comunidades judaicas organizadas em alguns vilarejos, algumas vilas da época. Hoje são cidades, né? Itamaracá, Igaraçu, Goiânia,
Tejukupá. Havia as chamadas esnogas, já falamos sobre isso, muitas sinagogas secretas, uma delas era bem famosa, do casal Diogo Fernandes e Branca Dias, né, que tinham, aliás, organizavam 2 sinagogas, uma em Olinda e uma no Engenho Camaragibe. Né, o professor Arnaldo Nisquier estudou bastante a vida, por exemplo, de Branca Dias. Eu me recordo de algumas palestras suas sobre essa heroína do judaísmo pernambucano do século XVI. Branca e Diogo tinham uma sinagoga em Olinda, junto de, hoje, onde fica a Igreja da Sé, na época a Igreja do São Salvador, né? Mais conhecida como, é o nome original daquela igreja, hoje conhecida como Sé de Olinda. Ao lado ficava a sinagoga de Olinda, desse casal, Diogo Fernandes e Branca Dias. Eles eram lideranças importantes dessa comunidade. E eles tinham também essa sinagoga do Engenho Camaragibe, para as festividades maiores. Outras sinagogas aí listadas. A Inquisição chegando a Pernambuco. Agora eu vou correr um pouquinho somente por uma questão de tempo, tá bom, gente? Temos ainda alguns minutos, mas eu acho que é importante a gente, pelo menos, visualizar de forma até criativa, né? Essas são pranchas, desenhos em bico de pena, realizadas por um desenhista pernambucano, Cavani Rosas. Aqui é uma criação livre, ele mostra como a Inquisição chega, de fato, através de uma visitação oficial a Olinda e a chegada do visitador, Dom Heitor Furtado de Mendonça, com pompa e circunstâncias, chegando a Olinda, desembarcando no porto, e indo receber as confissões e as denúncias, plantado com todo o seu séquito clerical ali na frente da Igreja da Sé, no Alto da Sé, em Olinda. Ele ficava lá e aí a turma chegava e se confessava, geralmente por prática judaica, né? Era o crime de então em Olinda, era praticar judaísmo, e depois dos 30 dias de graça, de confissões, eram feitas as denúncias. Muita gente foi presa. Ninguém foi para a fogueira desse período. Pelo menos tem isso a favor do tal Dom Heitor Furtado. As profissões, né? Tudo a gente pode depois, com calma, quem desejar ou quem puder, não é? Ter acesso ao livro História dos Judeus de Pernambuco, vai ver as profissões que eram exercidas pelos judeus, o nome desses profissionais. E ia desde grandes mercadores até alfaiates, sapateiros, calceteiros, pedreiros, agricultores. Tá? Havia judeus proprietários de engenhos, senhores de engenhos, e havia judeus lavradores. Isso rompe qualquer estigma, qualquer conceito de achar que o judeu não trabalhava com a terra, trabalhava. O judeu era poderoso, não era. O judeu dessa época, a maioria era tipicamente um judaísmo de classe média, com muita gente passando necessidade, se ajudando uns aos outros. Mas havia também aqueles que se tornaram grandes mercadores, financistas, senhores de engenho. E aí é pioneirismo em tudo, né? Os primeiros alfaiates, sergueiros. Sergueiro é quem, não é seringueiro não, tá, gente? Muita gente diz, olha, errou, ali tem sergueiro. É quem trabalhava, na época, o trabalho com fios de seda e com sedas. Confiteiro, é assim mesmo, não é o confeiteiro de bolo, mas o confiteiro de conservas, etc. Era muito importante, uma profissão, digamos assim, muito, muito importante na época, você conservar carnes, frutas, verduras, confiteiros, fazer o confite, né? E até clérigos, né? Tem ali no finalzinho até clérigos judeus de origem cristã nova. Alguns dos cristãos aqui, só para a gente também registrar, tem umas denúncias que chegam assim, eu não posso dizer que são engraçadas, porque tudo era trágico nesse período, mas, por exemplo, Fernão Soares e o irmão, isso tudo está anotado, gente. Imagine o visitador, Dom Heitor Furtado de Mendonça e a turma, 1591, ele chega, 1593, desculpem, ele chega a Olinda e fica 2 anos, tá? E com o pessoal dele anotando absolutamente tudo, as confissões, as denúncias. Aí vinha coisa desse tipo, uma denúncia que Fernão Soares e seu irmão Diogo Soares, esse Fernão tinha até uma sinagoga, né? Eles foram denunciados por caçoarem de um escravizado que se benzera erradamente.
Qual é a relevância disso? O cara, coitado, deve ter feito, o escravizado deve ter feito um sinal da cruz errado, né? E aí o pessoal começou a rir, mangar. E daí isso é motivo para chegar a ser anotado pela Inquisição, anos depois do ocorrido, inclusive, só para a gente ter uma ideia das minudências, né, que as pessoas levavam para o visitador. André Pinto foi denunciado diversas vezes. Aliás, ele foi denunciado por dizer, ele foi mais de uma vez, mas um dos casos foi interessante. Ele foi denunciado por dizer, sarcasticamente, que a vida de um homem casado era melhor do que a de um padre. Eu não vou tomar partido aqui não, porque a minha esposa está presente, tá? O padre Manuel Dias, esse é terrível. O padre Manuel Dias, coitado, o cara era um padre de origem judaica. Tido como cristão novo, foi acusado de liberar ventosidades intestinais de forma ruidosa perante a imagem de Nossa Senhora. Eu fico imaginando, né, o visitador e a turma dele, né, os escrivães, anotando isso fica guardado, está lá na Torre do Tombo. E o que é pior, né, eu não botei aí não, mas quando os que acusaram ele disseram que reclamavam dele e ele caía na gargalhada. E sabe o que aconteceu com ele? Não aconteceu nada, não. O cara não foi para a fogueira, nada, não, mas teve que implorar, pediu desculpa, disse que estava arrependido e, no final, liberaram o pobre do Manuel Dias. Eu acho que deram um loftal para ele, alguma coisa, né? João Nunes, poderosíssimo, não vamos nos deter por conta do tempo. É alvo de muitas denúncias, era um mercador, financiador de safras, agora ele é acusado de amancebamento com mulher casada, a tal da Francisca Ferreira. E como o marido de Francisca trabalhava para ele, esse senhor acaba tendo a ideia de pegar um empregado, o tal do marido, coitado, da Francisca, enviado para trabalhar em Angola. Pô, o cara que era enviado para trabalhar em Angola dificilmente voltaria, né, a Olinda. E esse voltou, coitado. E entrou quando voltou, né, a Francisca já estava com o poderoso João Nunes, ele reclamou, foi para a justiça, mas era pobre, era um trabalhador, outro muito poderoso. Vocês podem avaliar com quem ficou, afinal, a tal da Francisca. Aqui já falamos desse casal. Essas pranchas todas são de Cavani Rosas, eu registro aqui. É criação livre, não tem imagem dessa época, viu? Criação livre de como seria uma dessas esnogas caseiras de Olinda, das quais, né, falamos aqui. Diogo e Branca Dias não sofreram nenhum castigo, porque todos dois são muito acusados, né? Diversas denúncias, prática de Shabbat, de tudo que vocês puderem imaginar. Só que quando a Inquisição chegou a Olinda, em 1593, Branca já tinha morrido, todos dois já tinham morrido. Então Branca não foi queimada na fogueira. Tem uma peça famosa, né, de Dias Gomes, que ela até foi representada por Regina Duarte, eu me recordo, acho que na década de 70, com Regina Duarte, espetaculoso o final, na fogueira, criação livre, né, do autor. Na realidade, Branca morreu de velhinha para os padrões daquela época, no Brasil tropical, né, do 500. Mas os filhos desse casal sofreram muito. Ela tinha uma filha que era o Corcovada, Britos Fernandes, nascera com um defeito congênito, corcundinha, tinha algum atraso, uma dificuldade de aprendizado, né, que hoje nossa sociedade sabe valorizar, incorporar, trabalhar, né, a alma dessa pessoa com toda igualdade, com todo respeito, mas naquela Olinda de então, isso não existia, era muito maltratada uma pessoa que saísse com alguma diversidade, alguma diferença. E Branca, para aumentar a estima da filha, a colocou como a guardiã da Torá de Olinda. Guardar a Torá até hoje, na liturgia judaica ortodoxa, é feita sempre por homens. Naquela Olinda quentista, quem guardava a Torá de Olinda era Britos Fernandes, ao Corcovada, a filhinha de Branca Dias, que foi acusada de tudo pela Inquisição, foi presa, foi levada a Lisboa, condenada,
condenando ao São Benito, ao traje pejorativo, que ridicularizava, né, os condenados, um crucifixo identificatório na frente, e ela morre perambulando pelas ruas de Lisboa como mendiga. Tem um triste fim essa moça. Eu considero ela uma personagem assim muito forte da história, da nossa história, da história judaica de Olinda e nossa, eu acho que é exemplar o modelo dela. E é exemplar o modelo de Branca, né? Pioneirismo. Aliás, Branca Dias foi pioneira como professora, primeira escola de moças do Brasil, pioneira numa série de coisas, liderança importante da comunidade judaica, ficou viúva, esteve à frente do Engenho Camaragibe, colocava essa menina para ser a guardiã da Torá, disse que um dos filhos, né, não há uma comprovação histórica, eu não encontrei pelo menos, mas muitos autores alegam que ela teve um filho, o casal teve 11 filhos, né? E um dos meninos nasceu sem os braços, e Branca teria ensinado a essa criança a escrever usando os dedos dos pés. Branca acaba se tornando uma figura mítica, né, na história, principalmente nessa história judaica sefardita brasileira. Aliás, ela compõe um tronco, né, digamos assim, genealógico de uma parte considerável da população brasileira. Eu poderia explicar os motivos disso, né? Os genealogistas geralmente vão pesquisar a genealogia e terminam lá com Maria de Paiva, Branca Dias, às vezes com Brites, Mendes, e tem um motivo para todo genealogista acabar convergindo para essa origem que não cabe aqui, nesse momento, a gente analisar. Bento Teixeira, autor da Prosopopeia, também condenado, super, digamos assim, acusado de diversos crimes, um deles gravíssimo, que foi, esse não foi nem pela Inquisição, foi uma questão de justiça mesmo, secular. Ele comete o uxoricídio, ele mata a esposa, Filipa Raposo, porque ela traía com diversos homens, né? Está tudo lá registrado, mas teria sido um famoso caso de feminicídio nesse Brasil quinhentista olindense. Aliás, eles moravam numa vila próxima de Igaraçu. E aí o período holandês, não vou me deter, porque já sai um pouquinho dessa questão da Inquisição. Já falei para vocês que no período inquisitorial há um judaísmo às escondidas, no período holandês o judaísmo aflora livremente, no Recife. Eu pergunto a Arnaldo quantos minutos eu tenho. Eu acho que você deve deixar outra palestra para uma próxima oportunidade. Boa. Então vou fazer o seguinte, para não terminar assim de súbito, eu vou somente fazer o desfecho. E a gente volta aqui. Com muito prazer, com muito prazer. Eu vejo um público aqui espetacular. Agradeço muito, muito de coração a presença de vocês, o interesse. Certamente deixarei meu contato aqui com o pessoal da Academia Brasileira de Letras para que vocês continuem, não é, esse contato, esse diálogo. Para mim, está havendo aqui um diálogo, possam ter acesso a alguma dúvida ou alguma opinião. Eu gosto também muito de estar continuamente recebendo opinião e aprendendo com aqueles que também estão estudando esse assunto. Período holandês, então, não vamos falar, porque, como não tem Inquisição, basta saber que é um período, digamos assim, de apogeu do judaísmo livre em Pernambuco, mas sem a presença da Inquisição. Os holandeses, o pernambucano gosta muito dos holandeses, porque principalmente por causa de Maurício de Nassau, que foi realmente um grande administrador, organizou o Recife, etc. Mas a gente não pode esquecer que com os holandeses há um incêndio de Olinda, e Olinda é completamente destruída. Aquela que seria uma pérola da colonização portuguesa, a pequena Lisboa, deixa de existir, é completamente destruída pelos holandeses em 1631. O holandês não gosta de colina, gosta de planície. Então, português gosta de colina, não gosta de planície, não é isso? Se olhar Portugal, Lisboa, Porto, Coimbra, né, sempre são cidades cujas fortalezas estão sempre, e as cidades, os centros da cidade estão na parte alta.
mas os holandeses incendeiam Olinda e transferem, desenvolvem o Recife. E o Recife realmente cresce a passos largos com o período nassoviano, de 7 anos somente, Maurício Nassau permanece no Recife. Para concluir, né, o Brasil sem a Inquisição, né, no período holandês, tem primeira sinagoga pública, primeiro cemitério israelita, primeiros rabinos profissionais, já falamos disso, Abu Abi da Fonseca, na Tzur Israel, essa sinagoga que existe até hoje, Rafael de Aguilar, Moisés Rafael de Aguilar, na segunda sinagoga pública das Américas, ficava na cidade de Maurício, o bairro de Santo Antônio, hoje não existem vestígios dessa segunda sinagoga. Os dois tinham posições diferentes em relação àqueles cristãos novos que viviam em Olinda, né? O Abu Abi da Fonseca era mais receptivo, o outro né, achava difícil a conversão, a volta deles ao judaísmo. A Inquisição sempre espreita à medida que os pernambucanos vão retomando o território dos holandeses, porque a expulsão dos holandeses não acontece de um dia para o outro, não. Ela vai acontecendo aos poucos, ao longo das guerras, né, de libertação por tropas luso-pernambucanas, com a ajuda dos espanhóis. Os espanhóis ficam donos, né, desse Brasil até 1640. A partir principalmente de 1645 começa a derrocada. O Brasil holandês vai encolhendo. E nesse encolhimento, as regiões que eram retomadas pelos luso-pernambucanos, sob a égide, de novo, da Igreja Católica e da Inquisição, os judeus que eram apanhados eram encarcerados, entregues ao bispo de Salvador e mandados para a Inquisição. Tem alguns exemplos aí. Aqueles 23 que saem, né, na expulsão dos holandeses, todo mundo gosta disso. Eu disse, se eu não botar um slide, uma transparência sobre isso, o pessoal vai ficar chateado. Para a nossa história aqui, a nossa etnografia, não tem grande relevância esse episódio. O livro dedica, são 608 páginas, dedica acho que 1 ou 2 páginas a esse episódio, mas é um episódio relevante. Os pernambucanos gostam de dizer que Nova York foi fundada pelos judeus pernambucanos. Isso não é exatamente dessa forma, todo mundo sabe, mas de fato 23 judeus que saem de Pernambuco na expulsão dos holandeses, eles acabam aportando na então New Amsterdam, na Nova Amsterdã, Neuer Amsterdam, que vai se tornar 10 anos depois Nova York. Eles ajudam no desenvolvimento da cidade, mas não fundam Nova York. Por favor, vamos corrigir isso. O governador, inclusive, de Nova Amsterdã, não queria nem que eles desembarcassem lá. Tem essa estátua até hoje, tem esse do governador, perna de pau, né? O Stuyvesant. Está ali no South Manhattan, viu, David? E ato de judaísmo, aquele período, depois da expulsão dos holandeses, volta a Inquisição, e é onde nós vamos terminar a nossa fala. Segundo Arnaldo Nisquier, não é? Teremos uma continuidade futuramente. Muito obrigado a todos. Como vocês repararam, os 40 minutos dele foram 60. Mas um prazer imenso. Mas teve desconto, aquele desconto inicial. O Antônio Torres não reclamou. Ele é o responsável por esses seminários a que eu tenho a honra de pertencer como coordenador desta mesa. Acho que o Jacques Ribbenboim parou ainda antes do fim. E ele fica devendo ao Antônio Torres uma próxima vinda para completar essa fase muito bonita da presença judaica em Pernambuco e no Nordeste de uma maneira geral. Quem tiver mais dúvidas, compre o livro. O livro é muito bonito, eu tenho, já li. E é um livro alentado e muito bem feito, muito bem constituído. Então, eu aconselho o público que aqui se encontra
e que é um prazer imenso, a adquirir o livro do Jacques Ribbenboim. Eu agradeço a sua esposa, Maria Helena, agradeço aos meus colegas da Academia Carioca de Letras, ao Antônio Torres, da Academia Brasileira de Letras, a vocês todos que vieram aqui. Acho que foi uma tarde, noite bastante rica, porque nós apreendemos muita coisa que não sabíamos a respeito da presença judaica em Pernambuco. Muito obrigado a vocês todos, obrigado ao Jacques Ribbenboim. O próximo não está aqui. Está. Próximo evento, cadeira 41, Capistrano de Abreu, do Cientificismo à Ciência. Será na terça-feira, 19/8, às 16 horas, no Tribunal, no Teatro Raimundo Magalhães Júnior. A coordenação do acadêmico Edgar Teles Ribeiro, e o conferencista será o Arno Welling, que esteve conosco até há pouco. Quinta é Cultura, aula show, Estrela de Madureira, trajetória da vedete por quem toda a cidade chorou. Coordenação de Antônio Torres, apresentação de Marcelo Moutinho, participação do cantor Pedro Malta e do violinista Luiz Felipe de Lima. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.